Olá, boa noite. Chegando aqui para a live esquenta. Bom, vou chamar a minha querida Roberta. Hoje a gente vai falar sobre conheça as suas várias versões. Então, vou apresentar já já a Roberta para vocês. Essa menina chamada Roberta Luz, que eu brinquei com ela que o nome dela faz jus, porque ela é muito iluminada. Bom, essa noite a gente está, né, começando aqui nossa live esquenta. Live esquenta é uma live que antecede o Gineceu, o encontro mensal de Gineceu, que esse mês a gente vai trabalhar a cura da menina interior, na verdade, né? Eu busquei um enfoque mais feminino, obviamente. E como já, né, como praxe de Gineceu, eu sempre escolho, trago, peço ao universo para me enviar uma convidada especial para dividir o gineceu comigo. Sempre com a ideia, né, da gente enriquecer mais. O gineceu é como se fosse um jardim, né? Eu sempre vejo ele assim. Então, é uma sementinha nova, uma flor diferente, que vem com um cheiro diferente, com um formato novo. Por quê? Porque eu acho que isso só contribui, né? Só faz crescer, só traz benefícios, né, para esse jardim tão lindo que a gente tem, né, feito aí ao longo dos últimos 3 meses, né? Vai ser o terceiro encontro de Gineceu, no dia 25 de novembro, quinta da semana que vem. E esse mês, né, eu pedi para o universo e alguém me apresentou a Roberta. Nesse mês, né, eu escolhi esse tema da menina interior, a cura da menina interior, e na minha intuição veio da gente poder trabalhar algo muito ligado com o Ho'oponopono. E aí comecei a conversar com as minhas amiguinhas, né, com as minhas parceiras, e aí chegou Roberta na minha mão, né? E de cara, assim, eu acho que eu já falei a ela mesmo, né? Não preciso mais nem pestanejar. Então a ideia hoje é vocês conhecerem um pouco da Roberta, né? E a Roberta, a gente vai hoje bater um papo, né? Que é um papo prévio, mas já dentro do tema de Gineceu, sobre as nossas diferentes, né, ou as várias versões que nós possuímos, né, os nossos vários eus. Roberta, querida, eu queria que você se apresentasse para elas, né, para todo mundo. Boa noite de novo para você. Fala um pouquinho de você, né, para você apresenta aí para elas, para a gente começar esse papo. Boa noite, Cris. Gratidão pelo convite. Boa noite quem está presente. Se você sente aí no seu coração que essa live pode ser contribuição para outras mulheres que você conhece, já convida no aviãozinho, né? Chama o pessoal, porque quem é da nossa vibe, quem gosta de autoconhecimento, quem está aí em busca de se conhecer um pouco mais nas profundezas, várias versões, uma quase eclipse lunar acontecendo no céu. Não sei se vocês estão sabendo, né, Cris? É verdade. Só que aqui está Um chovendo, viu, eclipse. Roberta? Então não deu para É, ver. aqui também um pouquinho. Mas, ó, o eclipse vai acontecer 5 e pouca da manhã, pelo que eu entendi. Vai acontecer 5 e pouca da manhã agora, na virada, né? Já no dia, já na sexta-feira. Mas a gente sente energia antes. A gente sente energia antes e depois. E a gente está num período de escorpião no céu, então a gente está tendo que forçadamente, algumas pessoas sentindo, outras não, essas energias lá das nossas sombras, das nossas profundezas, sabe? E acho que foi assim, né, como sempre, o universo maravilhoso, calhou da nossa live ser hoje e a gente vai, né, viver na semana que vem no Gineceu, no encontro oficial, né, no Zoom. A gente vai começar um novo ciclo também no céu. É muito legal a gente pensar, né, que o nosso feminino está muito ligado aos movimentos da Lua, aos movimentos do céu, não só o feminino, mas o masculino, mas o nosso foco aqui é o feminino e o quanto que está ligado à Lua, aos movimentos lunares, e o eclipse, nesse caso, vai ser um eclipse lunar. Então, o Sol aí iluminando a Lua, que é o nosso feminino. Então, acho que está tudo conectado. Eu quero agradecer pelo convite, vai ser muito rico, vai ser de muita contribuição esse encontro, tanto para mim quanto para você, para todas essas mulheres que sentirem o chamado de estarem com a gente. Eu sou Roberta Luz, eu trabalho com mulheres na cura emocional, das feridas emocionais dessa e de outras vidas, para que a gente possa construir relacionamentos amorosos mais saudáveis.
Então, eu trabalho aí no despertar da consciência, na cura da menina interior, e estamos super conectados. Espero ser contribuição aqui. Acho que é isso. Resumidamente é isso. Temos muito que conversar ainda, mas resumidamente é isso. Tema da noite, que é conhecer as nossas várias versões, né? Os nossos vários eus, né? Esses dias eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Não existe uma Cris só, existem várias Cris dentro de mim, né? E, de verdade, quando a gente vai olhar todas as linhas do conhecimento, né, de estudo sobre a natureza humana, sobre a alma humana, né, a gente vai percebendo que todas elas, né, trazem isso com muita clareza, né? Então, por exemplo, a Roberta trouxe algo agora que, dentro da linha psicológica, né, a gente poderia chamar do nosso eu egóico. O que o ego faz, né? O ego, quando ele não controlado, né, ou ele infla demais, né? Ele nos coloca num lugar que às vezes é um lugar muito solitário, né? E aí a gente perde essas oportunidades, né? Porque quando a gente tem um ego mais, vamos dizer assim, mais controlado, mais, né? Conhece como é que ele funciona e vai lá falar, opa, né? Que a gente vai falar sobre isso. Essa menina interior, essa adulta interior, que também tem a ver com tudo isso. E aí a gente começa a ter uma vida, né? Uma vivência, uma experiência de vida muito mais consciente. Você concorda? Concordo, totalmente. É. A gente usa o ego não como... A gente não é levada pelo ego, a gente que leva ele. A gente aprende a domar esse ego, né? A nosso favor. Então, assim, é muito legal quando a gente se conhece cada vez mais. Acho que o autoconhecimento é caminho. Não importa a linha, né? Não importa o caminho que você escolhe, o mestre, o que for. O autoconhecimento, no meu ponto de vista, não sei se você concorda, se o pessoal aqui concorda, o autoconhecimento é o caminho de evolução, de reconexão. Não tem saída, sabe, Cris? Não tem atalho, não dá para fugir. Em algum momento, a vida vai forçar a gente a olhar para dentro de nós mesmas. E enquanto a gente não faz esse movimento de olhar para dentro de nós, enquanto a gente fica na superfície da vida, né, nas fugas do ego, ouvindo essa voz mental que engana a gente o tempo todo, a gente perde essas oportunidades. E enquanto a gente não olha para dentro de nós, o ego leva a gente o tempo todo, né? Esse eu egóico leva a gente o tempo todo e sempre jogando a gente naquele jogo dos opostos, né? Isso. Que é ou superioridade ou inferioridade. Isso, exatamente. O tempo todo brincando, enganando, né? Nos enganando o tempo todo. Só que não somos isso apenas, nós somos muitas versões. E a gente precisa ter esse discernimento, né, Cris? Cada vez mais para usar esse ego a nosso favor como uma ferramenta. Porque não dá para também eliminar o ego. O ego não é um vilão, não. O ego não é vilão. Ele, inclusive, ele tem, eu vejo assim, a função mais importante do nosso ego, que é ele também que leva a gente para as nossas realizações aqui, nesse mundo, né? Nessa matéria, né? Só que é isso, como você disse, eu também tenho eu sou assim, a bandeira do autoconhecimento. Quem me conhece, quem trabalha, convive, enfim, comigo, né, sabe o quanto que, e assim, de uma vida inteira, na verdade, né? Porque somos seres complexos, somos cíclicas, temos fases, né? Temos chamados, temos as nossas jornadas, são várias jornadas na vida. Então, quando a gente está falando aqui, né, das nossas várias versões, a Cris, por exemplo, a Cris de 25 anos de idade não é mais a mesma Cris, né? Os chamados, aquilo que eu vivi, aquilo que eu fui buscar nos meus 25 anos é diferente daquilo que reverbera e me chama hoje, né? Então, por isso que eu falo, né? Somos várias mulheres dentro de uma só, né? Então, assim, quando a gente fala do inconsciente, trabalho muito com os arquétipos, né? Então, assim, quanto mais a gente começa a buscar se conhecer, mais facilmente a gente começa a comandar um pouco esse inconsciente, né? Que dá para controlar ele, né? Mas a gente não fica tão refém dele, né? E aí a gente vai compreendendo algumas coisas, né? Do porquê que a gente escolheu aquilo, né? Por que a gente
está cometendo o mesmo erro de novo. Então, por exemplo, a Roberta, ela trabalha com relacionamentos amorosos. Eu acho que é uma área onde a mulher, assim, eu também escuto muito sobre isso, né? Ela vive algumas rodinhas recorrentes, vivendo a mesma coisa, o tal chamado dedo podre, né? Essas coisas né, que o popular cria. Mas assim, como que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir entender por que eu escolho errado? Ou porque, de novo, eu estou passando pela mesma situação, só que com outro sujeito, né? É quando a gente começa a entender esses vários eus, como é que eles operam, né, dentro da gente. Fala um pouquinho. Perfeito. A gente tem muitas versões, né? Só pensando na nossa linha do tempo, na linha do tempo da nossa vida, a gente tem, como você disse, a mulher de 25, a menina de 8 anos, a jovem de 15, a mulher madura de 40, e assim a gente vai. Só olhando para a nossa linha do tempo, pensando nesse passar dos anos, a gente já tem várias versões de nós mesmas, né? E a gente precisa estar o tempo todo integrando todas elas, porque eu, pelo menos, acredito, eu sou muito conectada com a espiritualidade e a minha visão sobre essas várias versões ao longo da nossa linha do tempo, elas são vivas. A Roberta de ontem não morreu porque o ontem aparentemente passou. Eu não acredito nisso, eu não acredito em tempo, na verdade, linear, né? Como você disse, nós somos cíclicas. E o tempo, na verdade, ele é espiralado. Então, nós, a todo instante, estamos lidando com todas essas nossas versões. E enquanto a gente não faz as pazes, ou não entra num lugar interno de aceitação, é como se ficassem lacunas abertas ao longo da nossa linha do tempo. Então, se eu ainda não curei uma situação da minha menina, já até antecipando aqui o nosso tema, né, da menina interior, se eu não curei uma situação que aconteceu com a minha menina de 8 anos de idade, é como se no meu subconsciente ficasse uma lacuna aberta e eu vou repetindo aqueles padrões que a gente chama de padrões repetitivos numa tentativa de integrar aquela menina de 8 anos, assim como a de 25, enfim, e assim por diante. Então, é muito interessante olhar por essa perspectiva de que eu tenho muitas versões de mim ao longo da minha linha do tempo e eu preciso estar em paz com todas elas para que a minha vida possa seguir, para que eu possa ser livre, para que as coisas realmente parem de ser repetitivas na minha vida. Então, eu preciso fechar essas lacunas das situações da minha vida, estar em paz com tudo isso. É muito interessante pensar dessa forma. Gosto muito dessa linha de raciocínio. E é também muito interessante a gente pensar que aqui e agora, no momento presente, tem várias instâncias do meu eu acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Então, tem o meu eu subconsciente ou inconsciente, tem o meu eu egóico, tem o meu eu, aí eu vou falar também de eu superior. Então, tem várias versões do meu eu aqui a todo instante, o meu eu menina, a cada momento presente agindo. E quanto mais eu mergulho no autoconhecimento e eu desabrocho a palavra? Bom, enfim, vou trocar essa palavra que eu não sei. Quanto mais eu me conheço e eu vou descascando as camadas da cebola da minha consciência interna, mais presente e consciente de todos esses eus que operam dentro de mim, eu fico. Então, eu vou me tornando cada vez mais consciente à medida que eu me conheço. Então, não tem como a gente fugir, né? Não tem como a gente escapar desse autoconhecimento aí. E muitas vezes a gente entra forçadas por uma crise existencial, por um fim de relacionamento, pela morte de alguém, um acidente. A gente é forçada a entrar nesse universo do autoconhecimento. Mas depois, eu digo que a gente é picada pelo bichinho do autoconhecimento. E a gente fica encantada e tem pessoas que levam isso como um estilo de vida. Que acho que é a nossa forma hoje em dia, né? A gente usa o autoconhecimento e o conhecimento de si para criar um estado interno positivo, né? Bacana, saudável, equilibrado, para criar relacionamentos mais saudáveis. Acho que esse é o objetivo, a gente criar um lugar interno de paz mesmo, né? Sim, por exemplo, quando você fala, a Roberta citou o nosso eu superior, porque às vezes as coisas, elas apenas, às vezes, têm uma nomenclatura, né? Um nome diferente, né? Mas esse eu superior, que é muito citado nas linhas mais quânticas, né, de autodesenvolvimento, a Clarissa Pinkola de Mulheres Correm com os Lobos, ela fala muito da nossa sábia, né? Que nós caminhamos, nós mulheres, né? Caminhamos ao longo da nossa jornada, da nossa vida, para nos tornarmos sábias, né? Como é que é a minha interpretação disso? Quem que é essa sábia? É o nosso eu superior.
né? Ele sabe tudo. Então, quando eu falo da importância da gente exercitar, aprender a usar a nossa própria intuição, nada mais é do que a gente aprender a ter acesso a uma sabedoria que possuímos, né? E nem sabemos que temos, né? Para a gente decidir as coisas da nossa vida, né? Da melhor forma, né? Que é como eu sempre falo para elas, não tem ninguém no mundo melhor, né? Para opinar sobre a vida de vocês do que vocês mesmos. Vocês podem perguntar para a irmã, para a mãe, para a melhor amiga, para o pai, para o namorado, para o marido, ok. Mas são vocês que sabem o que é melhor para vocês mesmos, né? E tem que aprender a exercitar isso, tem que aprender a fazer isso, né? Então, esse eu superior, né, é muito essa sábia que somos também, né? E somos em qualquer idade. Ela está lá, né? Como se fosse o nosso banquinho de dados, né? A gente tem um banco de dados, né, com toda essa sabedoria. E a gente vai aprendendo a acessar isso, né? E ao mesmo tempo, como quando a gente fala, né, sobre a menina, né, essa menina interior, quem é essa menina interior? Né? Por que ela é importante? Né? Por que pensar nela? Nossa, mas eu nunca pensei nisso antes. Por que eu vou pensar nisso agora? Né? Porque essa criança, essa menina interior, que todos nós também possuímos, né? Ela tem lá alguns aspectos, algumas características, algumas vivências, algumas feridas psíquicas, que vão influenciar profundamente, né? Né, o quem a gente é aqui agora, né? Só que a gente não percebe, né? Ela E aí precisa acontecer muitas vezes uma dor muito profunda, né? Como eu tinha comentado, que força a gente a olhar para dentro e acaba chegando nessa menina interior. Então, às vezes, precisa acontecer uma ação externa da vida, aparentemente externa, algo que doa na gente o suficiente para a gente procurar ajuda, procurar o autoconhecimento. Porque se está tudo bem, a gente acaba não fazendo esse movimento de encontro com a nossa menina interior, né? Quando tá tudo lindo, maravilhoso, a gente segue a vida, segue o baile. Mas se algo tá incomodando, né? Se a gente se sente desconectada, se a nossa vida perdeu o sentido, se em alguma área ou várias áreas da nossa vida o negócio não tá estou fluindo, em é um conflito, sinal claro. estou com muitas dúvidas, Isso, isso tudo são indícios, né? ansiedade, Sintomas de que a nossa menina interior não está bem, está gritando, está pedindo, olha para mim, né? Me descubra aqui, me ame, né? Me perdoe, me cuide, né? E a gente não se dá conta disso, né? E de verdade, quando a gente não se dá conta disso, é como se a gente pensasse, eu gosto de fazer essa analogia, como se fosse uma criança mesmo, uma criança dessas, qualquer criança que a gente conheça e que possa imaginar agora. Pensa numa criancinha aí, sei lá, de 2, 3 anos, né? Que se veja nessa idade. A criança, na verdade, o que ela necessita? Ela necessita de um pai e de uma mãe que a alimente, que cuide dela, que lhe dê banho, que lhe dê carinho, que lhe dê proteção, não é isso? Né? tudo isso. Quando ela não tem, quando falta alguma coisa para ela, por exemplo, se ela está com fome, ela vai gritar, ela vai espernear, né? Ela pode ficar doente, né? Então, assim, dentro da gente, essa menina, acontece a mesma coisa, né? Então, ela determina, inclusive, algumas ações, algumas atitudes que a gente toma e nem se dá conta. Quando, por exemplo, ela fica birrenta, eu quero porque eu quero, né? Voltando pro ego, aí o ego vai lá e vai falar assim, sabe aquele, como é que é? Eu prefiro ser feliz do que ter razão? Isso já é a sábia que fala, né? Mas normalmente a gente entra nas brigas, né, nas discussões, nos conflitos, para ter razão. É a menina interior que está birrenta, né? Que ela fala assim, eu tô certa, eu quero assim, eu quero, bate pezinho, né? E a gente não se dá conta. E aí, às vezes, né, com o namorado, com o marido, né, com o amor, com a namorada, com a marida, com quem seja lá quem for, a gente entra em disputa, né? Porque ela está Muito mais do que a gente imagina. como? Ela atua muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina, Sim, normalmente. A gente não tem noção quanto que ela toma as rédeas da nossa vida ali no nosso dia a dia e assume vários comportamentos
E a gente nem imagina que é ela. Quando a gente bate a porta, quando a gente, né, implode ou explode, quando a gente, sabe, cria umas brigas, assim, ou sente umas ebulições emocionais, é a criança. E a gente nem imagina que é a criança que está ali tendo essas reações emocionais todas, né? Exatamente. Então, assim, mulheres que estão aqui nos assistindo, vocês estão mandando. Eu não estou vendo nem um coraçãozinho nessa live. Estou triste. O Vi Instagram está alguns, vi mudando alguns. demais. Oi? Vi alguns aqui, Cris. Vi alguns corações, mas estamos abertos para receber mais. Podem mandar. Eu Adoramos. vejo assim, né? Hoje, nós, para quem busca, obviamente, mas assim, cada vez mais a gente tem uma, uma diversidade de ferramentas, né, de caminhos para a gente se curar, para a gente se, né, se tratar, para a gente se melhorar, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas como assim, Cris, se curar, né? Sim, gente, porque nós, todos nós, eu, você, Roberta, a humanidade, nós todos, em algum grau, né, nós estamos doentes. Por quê? Porque a gente se cuida, né? Essa alma é pouco cuidada, né? Então, assim, essa coisa do materialismo e tudo isso leva a gente para algumas experiências, né, que acaba criando aí algumas ranhuras, né? E a própria história de vida, né? História de vidas familiares, né? Nossos pais, a forma as experiências que a gente passou, nosso primeiro amor, nosso primeiro trabalho, nosso primeiro desemprego, tantas coisas, né? Que vão criando na gente marcas, né? E vão formatando a gente de um certo jeito, né? E nesse sentido, essa menina ela fica ali esquecida. Essa menina interior, ela é esquecida, né? Quando, na verdade, ela é como se ela fosse uma joia, né? Também, né? Eu vejo assim, um diamante, que a gente precisa cuidar, né? Por quê? Porque ela representa a nossa essência, ela representa a nossa chegada aqui, a nossa primeira fase de vida, né? E a gente vai endurecendo às vezes, né? A gente vai amadurecendo, mas também vai endurecendo, né? Vai se tornando muito racional, né? Vai aprendendo umas coisas que não necessariamente elas são tão boas assim. E aí a gente se perde no meio desse caminho, né? Então, São boas para o sistema, né, Cris? O mundo ocidental é muito focado no ter e no fazer, exato. e pouco no ser, na essência, né? Então, essa mulher que se desconectou da própria criança, que se desconectou do feminino, que se tornou muito cabeçuda, racional, fazer e ter, e conquistas e metas, que são movimentos do masculino, que todos nós temos masculino e feminino, que está tudo certo, mas o extremo, ele não é saudável, né? Então, essas mulheres muito racionais, muito cabeçudas, desconectadas do seu feminino, elas servem a um sistema consumista, um sistema capitalista. Tá tudo ótimo. A gente não tem esse tipo de informação que a gente está trazendo aqui para o pessoal, esse tipo de bate-papo, de conhecimento na TV aberta. Não é algo comum. Por quê? Porque não ajuda o sistema. Pessoas despertas não é legal para o sistema. O sistema gosta de pessoas adormecidas mesmo, né, Cris? Então, quanto mais a gente cria esse diálogo aqui na internet, quanto mais grupos de mulheres que estão na mesma busca, a gente cria, a gente fomenta e a gente, né, incentiva, é ir contra o sistema mesmo. A gente não recebe esse tipo de informação, esse tipo de incentivo do lado de fora, na massa, no senso comum, nas mídias. Então, por isso que a gente pede para as pessoas compartilharem a live, por isso que a gente pede coraçãozinho, não é para a gente coraçãozinho, é que quanto mais coraçãozinho a gente recebe, mais a live para o algoritmo do Instagram se torna relevante. Então, mais pessoas têm acesso à live. Então, é todo um sistema aí do bem que a gente cria e que cada pecinha é fundamental, né? Sim. Por isso que a gente pede para vocês colaborarem também, convidando, engajando mesmo, comentando, perguntando, participando, fazendo parte do Gineceu, esse movimento maravilhoso que a Cris, né, vem fomentando. Então, cada pecinha é fundamental e cada movimento é fundamental para a gente fazer uma revolução do feminino, da cura da nossa criança. Sim. Todo mundo é fundamental aí. A gente não, ninguém solta a mão de ninguém, galera. E o processo
é desafiador mesmo, tá? Porque se fosse gostosinho, estaria todo mundo fazendo esse processo, né, de cura interior. Com certeza, é. É, E assim, é interessante você trazer isso, né? Porque, de verdade, assim, eu entrei para o mundo digital em março do ano passado. Foi quando eu comecei a desenvolver esse projeto de Mulheres Selvagens. E aí foi um grande aprendizado, né? Muitas alegrias e muitas decepções também. É um mundo bem cruel também, né? Eu estou falando do mundo digital. E aí, assim, quando eu comecei a me expor aqui, né? Conheci bastante gente nova. Eu venho do mundo corporativo, né? Então, quando eu comento, por exemplo, aqui, e mesmo no Zoom, né, quando eu estou fazendo curso, dando curso, ou no Gineceu, enfim, que eu comento que eu não vejo televisão, tem mais de 5 anos, eu tirei a televisão da minha vida, né? Eu tenho um aparelho de TV na minha casa, só que eu vejo o que eu escolho ver. Então, eu tenho lá meu Netflix, eu tenho o YouTube, entendeu? Eu vou lá e escolho o que eu quero ver. Né? Mas eu não vejo mais a TV aberta. Isso, como pode? Como é que você se informa? Mas e aí, como é que você não, como é que você, no mundo global, como é que você fica sabendo? Né? Às vezes eu vou no salão e tá lá a TV passando alguma coisa, né? Uma Ana Maria Braga, uma novela antiga, sei lá o quê. Eu fico olhando assim e falo assim, meu, esse mundo já não mais me pertence. Né? E não sinto falta. Exatamente por isso que a Roberta acabou de comentar, né? Porque, de verdade, é para exatamente você ir se quebrando essa força do sistema, né? Que te leva só para um pensamento só, único, né? Onde o coletivo é preponderante, para que aí eu tenha espaço para o meu eu, né? Para a minha menina, para quem eu sou, né, para trabalhar os meus desejos e para trabalhar as minhas sombras. Né? Porque, de verdade, também a gente precisa entender que todas nós possuímos aí algumas características, né, que a gente precisa olhar. Se a gente quer evoluir, se a gente quer se autodesenvolver, se a gente quer se sentir mais plena e feliz, e o arquétipo da mulher selvagem é isso, né? É a gente ser quem a gente é. A gente também tem defeitinhos, né? A gente também tem aí coisas a serem observadas, olhadas, e tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Por quê? Porque é para a gente exatamente trabalhar, Roberta, reduzir essa tal dessa culpa, né? Nós somos muito... Tem duas coisas que eu acho que nos rege no mundo e a gente não se dá conta, é medo e culpa. Né? Então, na medida em que você vai se permitindo, e você vai, né, faz um curso, lê um livro, assiste uma live, como você falou, assim, o movimento do bem. Eu gosto muito, as meninas sabem que eu adoro a tal da hashtag Juntas Somos Mais Fortes por isso. Porque eu acho que a gente vai conseguindo, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja uma. Né? Às vezes vem uma mulher que ouviu uma live ou que fez um curso comigo e me dá um depoimento que eu falo assim, nossa, gratidão, porque eu consegui uma e tá tudo bem. Né? Tá ótimo, aliás, não tá tudo bem, tá ótimo, né? Então, assim, eu acho que isso é importante mesmo da gente trabalhar nessa consciência. A gente pede o coração exatamente para isso, para que a gente possa propagar mais tudo isso, né? Em Gineceu, por isso que eu tive essa ideia em Gineceu. O que é o Gineceu? O Gineceu, a gente tem uma taxa de contribuição, sei lá como é que é o nome dessa, né? R$ 35. Taxa Uma simbólica. taxa simbólica. Contribuição simbólica. R$ 35 e você pode trazer uma amiga, né? Aí, o mundo capitalista vai dizer assim, tá louca, Cris? Mas não, sabe por quê? Quando você traz uma amiga, né, são duas coisas que acontecem. Essa amiga, ela vai ter a possibilidade de conhecer o meu trabalho, de conhecer outras mulheres, de ouvir outras mulheres. Né? Com certeza ela vai sair já diferente de como ela chegou. A outra coisa, depois que acabar, as amigas podem continuar falando sobre aquilo. Então, isso vai reverberar mais tempo. E é esse o meu propósito, né? Então, eu falei assim, não, em Gineceu, uma paga e traz uma amiga. Então, traz uma amiga do peito, uma amiga querida, né? E é isso, né? Para isso propagar, para isso se ampliar.
né? Mas vamos voltar aqui na nossa menina interior, Roberta. Conta para mim uma coisa. Como é que é no seu trabalho, né? Quando você falou, né? Você falou sobre você trabalha muito no voltado para saúde dos relacionamentos afetivos, né? Os relacionamentos amorosos. Como é que essa menina interior aparece no seu trabalho? Conta um pouco para as nossas ouvintes. Eu trabalho muito, na verdade, na preparação dessas mulheres para conseguirem construir um relacionamento amoroso bacana, para que elas parem de repetir aqueles mesmos padrões, quebrar a cara no namoro, o dedo podre, o embuste. Tem várias nomenclaturas aí para chamar, né? Essas pessoas que não se sentem realizadas no amor. Então, o que eu ajudo essas mulheres é na cura das feridas emocionais que fazem essa mulher sempre atrair o mesmo tipo de homem, sempre criar o mesmo tipo de relacionamento. E a criança interior faz parte de 80% ou mais desse trabalho que eu realizo, dessa cura que ela precisa fazer dentro dela. Então, a menina interior dela está ferida. Tem complexo de rejeição, tem complexo de abandono, complexo de inferioridade. E são essas feridas emocionais da menina interior dessa mulher que fazem com que ela crie relacionamentos doentios, disfuncionais ou abusivos. Então, eu trabalho diretamente com a menina interior, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não dê esse nome. Eu estou trabalhando nas feridas da infância. Não tem como fugir, gente. Não tem como fugir, exatamente. Porque senão a gente vai estar o tempo todo atraindo papai e mamãe na nossa dor, na nossa ferida, no companheiro ou na companheira. Então, a menina interior, que é uma parte nossa, que foi formada ali na primeira infância, continua existindo dentro de nós, continua fazendo as escolhas dela a partir do que ela viveu na primeira infância, a partir da experiência que ela teve ali nos primeiros anos de vida dela, desde a barriguinha da mãe dela, e é essa criança que se conecta ou não se conecta com os parceiros amorosos. Então, necessariamente, a gente precisa fazer um trabalho profundo com essa menina interior, para preparar essa mulher para atrair um homem ou uma mulher saudável, para que juntos eles criem um relacionamento amoroso saudável. E olha quanto isso é de contribuição para a sociedade. Porque casais, relacionamentos saudáveis, uma mulher e um homem, ou com a combinação que for, duas pessoas adultas que têm as suas crianças, a sua menina e o seu menino interior curados, são pessoas que são pessoas mais felizes, são pessoas que contribuem mais, que criam mais, que são mais produtivas, que ajudam outras pessoas. Então, um relacionamento amoroso saudável, onde duas pessoas estão curadas ou estão em processo de se curar internamente, são pessoas que ajudam mais ao planeta, à humanidade, à sociedade. Sim. Então, necessariamente, a gente precisa curar essa menina, Cris. Sim, e eu vou acrescentar uma coisa, né? Que assim, a Roberta, ela tem essa linha voltada pro relacionamento, né? Relacionamento amoroso. Mas influencia diretamente na nossa prosperidade, que é algo que todo mundo se preocupa, né? Preciso ficar rica, preciso ganhar dinheiro, minha carreira não deslancha, eu vou até um ponto e depois desmorona tudo, eu vou até um ponto até desmorona tudo, eu não consigo sustentar, eu ganho, mas o dinheiro vai embora, eu tenho uma dificuldade de ganhar dinheiro. Vai olhar na sua história que você vai encontrar. E eu estou falando também muito por mim mesma, né? Então, em alguns trabalhos que eu fui fazer na minha vida, trabalhos comigo mesma, né? De autoconhecimento, cursos, terapias e tudo mais, eu fui descobrindo os pontinhos relacionados à minha mãe, ao meu pai, que influenciaram essa minha menina, né? Então, eu comecei a compreender, né, como que no meu lado, assim, dos meus ganhos, né, da minha prosperidade, né? Isso também afetava, né? Então, assim, tá tudo interligado, porque a gente está muito no mundo onde a gente separa tudo em caixinhas. Ah, agora eu vou cuidar do relacionamento amoroso. Ah, agora eu vou cuidar da carreira. Ah, agora eu vou cuidar da maternidade. Gente, é tudo junto e misturado, né? Então, assim, vai se refletir nas diferentes áreas da nossa vida, sim, né? Talvez em uma ou outra com mais ênfase,
Mas essa menina interior, se não tratada, não olhada, não reconhecida, não curada, né, e acolhida, ela vai interferir, né? E quando eu escolhi esse tema, Roberta, eu comecei a pensar muito assim, poxa, a gente está chegando já no final de ano, vai ser o último evento meu, né, de gineceu, não vai ter mais nada de mulheres selvagens esse ano. De um ano que, assim, é o nosso segundo ano de pandemia, né? Então, assim, as nossas vidas, né, em geral, tudo mudou muito. E nós, e, assim, em maior ou menor medida, as pessoas elas acabaram sendo forçadas a olhar um pouquinho para si, olhar um pouquinho para suas casas, olhar um pouquinho para suas relações, olhar um pouquinho para aquilo que como é que está a minha vida agora? Né? O que está faltando? O que não está legal? Né? Então, quando eu pensei nessa, né, de fechar com a menina, foi exatamente isso, essa menina interior, para a gente entender que está tudo lá no princípio de tudo. Né? E que muitas vezes né, a gente tem um pensamento muito complexo, mirabolante, que às vezes até são coisas simples que a gente possa fazer né? E que vai nos ajudar enormemente né? Na nossa caminhada, na nossa jornada. Né? Vem um ano novo por aí, né? Então, essa proposta também da gente permitir né? Ter um olhar também diferente para isso, né? Ter um olhar de que talvez muitas delas talvez nem saibam né? Dessa teoria, né? Dessa questão da menina interior, mas o quanto que é importante, porque de verdade afeta a nossa vida no dia a dia, né? Sim, É, muito mais do que a gente imagina, né? muito Muito mais do que a mais, gente muito imagina, mais. Cris. E não é à toa, sabe que o meu trabalho, no Mulheres Selvagens, ele é baseado no livro lá da Clarissa, O Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro, ele tem contos, né? Contos de fadas. E não é à toa, viu, meninas que estão aqui, porque tem umas selvagens aqui que eu tô vendo. Não é à toa que os contos trazem histórias que tem menininhas na história. Então, Vasalisa, Sapatinho Vermelho, que entrou lá na carruagem daquela senhora, toda, né, rica, poderosa, né, cheia de moral e bons costumes. E ela perde a alegria dela, ela perde os talentos dela, ela perde um monte de coisa. Então a gente vai ter que entender um pouco que o conto de fadas nada mais é do que uma pontezinha né, que a gente faz né, daqui do nosso consciente lá para o nosso inconsciente para a gente acessar essas questões dessa nossa menina interior. Talvez a gente esteja vivenciando né, uma menina interior que nem, por exemplo, a Vasalisa que eu citei, que ela vive o que é a síndrome da boazinha demais. Ela tem que agradar todo mundo, né, para poder ela existir, né? Porque ela acha que se ela não agradar todo mundo, ninguém vai amar ela, né? Então é para a gente entender que as coisas elas são sutis, né? Por isso que eu gosto dos contos de fadas, porque eles são sutis, eles trazem para gente a informação, né? E aí a gente tem que olhar para aquilo com mais profundidade para entender, opa, tem algo meu aí, né? E a partir daí realmente começar a trabalhar isso, é começar a se lapidar, né? A se curar, a se cuidar, tá certo? Certíssimo. É, Tem uma frase de, acho que é de Sêneca, não sei, eu posso estar enganada, mas acredito que seja dele, que é um filósofo bem antigo, que ele diz assim, mais ou menos assim, certifique-se de ver morrer um vício teu antes da sua própria morte. Resumindo a prosa, se empenhe em se tornar alguém melhor a cada dia, a cada instante. Um pouquinho mais. E melhor não é para ter uma meta, um objetivo, porque isso é a energia do masculino, né? Conquista, metas, objetivos é a energia do masculino. Tá tudo bem também. Mas nós, mulheres, quanto mais a gente tiver na nossa energia do feminino, de se conhecer
pelo processo de lapidação, de conexão, de integração das nossas várias versões, para mim eu vejo sentido, né, nisso. Para mim faz todo sentido, né? Me conhecer um pouco mais a cada dia. Usar as pessoas, usar, entre aspas, as pessoas, as situações, o meu trabalho, meu marido, meu filho, meus amigos, minha família, como oportunidades que a vida está me entregando para eu me conhecer um pouco mais. Porque a vida está a meu favor, a vida não está contra mim. Então, todos esses contos do livro, né, e tantas outras fontes de conhecimento que são riquíssimos, do conhecimento simbólico, que fala diretamente com o nosso subconsciente, é uma tentativa da gente sair do masculino, do racional, do cabeção, e vir mais para o sentir, vir mais para esse mundo interior, né? Despertando na gente um desejo de conhecer porões da nossa alma, né? Versões nossas, internas, que a gente não conhece. Então, esse livro é realmente muito interessante. E eu estou de olho no Mulheres Selvagens. Não sei quando que você vai abrir ano que vem, mas estou muito interessada. Estou muito interessada em fazer parte, sabe? Eu estou nesse ano que vem movimento, vem sabe, turma nova por aí. aí. Assim, quando você trouxe uma coisa tão interessante, né, que é essa coisa do, né, do masculino e do feminino, na meta, o objetivo, né? Essa nossa capacidade de a gente também ir lá e buscar, vai lá no mundão e vai lá e vai buscar o seu troféu, né? Todos nós temos essa capacidade, que é o nosso lado masculino, que é o lado mais valorizado, né? Porque quando a gente expõe, quando a gente entra em contato com o nosso lado emocional, existem muitos rótulos que fazem a gente se afastar dele, né? Você é molenga, você é fracote, você é chorona, você, né? Fraca. Né? Quando, na verdade, de novo, vamos voltar para a menina, né? Essa menina, ela é essencialmente emocional, né? Porque ela foi ferida lá atrás, de alguma maneira, né? Por questões diversas, e é como a Roberta falou, na verdade, eu fiz um curso, Roberta, bem recente, agora, tem uma semana e meia, acabei, né? E ele estava falando, assim, 98% da humanidade, na verdade, né, tem algum tipo de ferida emocional da primeira infância, lá do berço. Na verdade, isso faz parte já do conteúdo de Gineceu. Eu vou falar sobre isso, né? Vai ser a minha fala, né? O meu conteúdo de Gineceu no dia 25, semana que vem. Mas é exatamente isso, assim, nós chegamos aqui, né, com algumas características e com algumas expectativas idealizadas. Então, naturalmente, mesmo que papai e mamãe nosso seja maravilhoso ou não, né, por exemplo, eu tenho uma história na minha história de vida. Meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos de idade. O que isso causou na Cris? Como é que essa minha menina ficou naquela época? Entendeu? Então foi assim que eu fui descobrindo que eu tinha que olhar para essa menina. Eu descobri que eu precisava tratar dessa menina. Senão eu não iria avançar nos meus processos de vida, né? Então, o quanto que é importante a gente, então, assim, 98% da humanidade vai ter, com certeza, se não mais 99%, vai ter em algum momento algum tipo de decepção, algum tipo de, né, não era bem assim que eu queria, né? E vai criar essas feridinhas, essas ranhuras, né, essas marcas, a gente chama na psicologia de marcas psíquicas, e que vai gerar consequências no nosso comportamento, nos nossos valores, nas nossas crenças, em tudo aquilo que a gente é. Então, assim, é um pouco isso, né? Por exemplo, a Roberta que trabalha com o Theta Healing, eu não trabalho diretamente com o Theta Healing, eu até comentei isso com a Roberta. Eu uso muito o Theta Healing em mim mesma, né? Ou, às vezes, nas minhas... no Mulheres Selvagens, eu faço muita... Sempre faço, nos nossos encontros, alguma vivência meditativa. Então, o Theta Healing entra ali sempre, né? Mas, assim, eu uso muito em mim mesma. E a Roberta, ela trabalha diretamente com o Theta Healing, né? Inclusive, você está fazendo até uma... Amanhã, não? É amanhã, né? Que você vai ter uma formação de turma. Fala um pouquinho disso.
Não, menina, vai ser na sexta, Ah, é dia vai ser vinte e na seis, sexta da né? semana que vem, dia 26, no Rio de Janeiro. Então, eu sou instrutora e terapeuta Theta Healing, eu sou apaixonada, não sei se tem alguém aqui que conhece essa técnica. Hoje nós somos mais de 1 milhão de Theta Healers no mundo, independente de religião, independente de profissão, se é homem, se é mulher, não tem qualquer tipo de dogma ou de restrição, né? O Theta Healing, ele é liberdade pura. O Theta, ele, na minha perspectiva, é uma forma da gente se conectar com esse mundo interior e de acessar esse subconsciente, essa menina interior, todas essas nossas versões que ficaram talvez presas ou congeladas ali, nessas memórias difíceis que todos nós temos. E que o Prembaba diz que necessariamente, na experiência humana, todo mundo tem trauma e ferida emocional, né? Eu não sei a linha desse É rapaz, exatamente dessa isso. Ele pessoa tem que essa, escreveu, ele faz essa linha. 98 anos É, dele. o curso é ligado ao Mahalila, então ele tem essa linha oriental mesmo, essa linha indiana. Então, assim, é exatamente isso. Toda a humanidade, é o processo nosso de sair lá da barriga da É, mamãe, de chegar no planeta, a gente vai passar por vai experiências ter. doloridas. Sim. Talvez ele não tenha dito 100% para não ser tão É, radical, né? exato. Mas Mas é eu cem diria por até que cento. 100%. É 100%. 100%. Né? Necessariamente, né? A engrenagem da vida aqui nesse plano material é passarmos pela dor da separação, do sofrimento, aquelas feridas emocionais básicas, rejeição, humilhação, injustiça, abandono, traição. Todos os seres humanos têm essas feridas e cada um, né, com um grau diferente do outro, mas todo mundo tem as mesmas questões no subconsciente. E como a gente disse, né, Cris, aqui com o pessoal, esse mundo masculino, né, focado na energia masculina, focado no cabeção, focado na mulher independente, né, super mulher que dá conta de tudo, que não precisa de ninguém, nos afastou do sentir, nos afastou do feminino. Então a gente nem imagina que exista um universo infinito dentro de nós. E o Theta, ele entra justamente no conhecimento desse mundo interior, Uhum. dessas feridas, não só isso, obviamente, mas contextualizando com o nosso assunto aqui. Sim. Então, quem sente chamado, eu vou dar turma aqui no Rio de Janeiro presencial na sexta da semana que vem, dia 26 de novembro. Então, todos estão convidados, né? Quem Isso. sentiu o chamado, obviamente. Sabe que tem uma, E é mágico, assim, isso, né? Tem um exercício no Theta Healing que eu amo e que está ligado a isso que a gente está falando, que é se eu não estou enganada, se minha memória não falha, que é a música do coração, o canto do coração. É o É canto o do canto do coração. coração. Olha, é uma das coisas que eu acho que mais me pega, mais me emociona de uma maneira bonita. Porque quando esse canto surge, é uma técnica, pessoal, que a gente descobre a música que o nosso coração está tocando, né? Uma técnica de cura também. Então, quando às vezes eu faço isso no banho, né? Aquilo vem assim tão natural e pode ser o som que for, a melodia que for, do jeito que é de cada um, né? E quando acaba, assim, você fala assim, nossa, né? Que experiência bonita, né? Como eu estou me sentindo leve, né? Como eu estou me sentindo, a palavra, falei do eu faço no banho, mas é limpa também, né? Eu me sinto desaguada, né? Que é assim, a água é o feminino também, é a emoção, né? Então eu acho isso muito bonito. Eu acho que na nossa, na verdade, eu não falei sobre isso. Eu acho que não. Mas assim, a gente vai trabalhar no. Eu falei, acho que eu falei. A gente vai trabalhar no Gineceu semana que vem, mais ligadinha com o Ho'oponopono, né? Então, que também traz aí um olhar bem. Eu acho também que é muito feminino, mas assim, tem esse olhar da gente aprender a se aceitar, a gente aprender a se perdoar, perdoar os outros, perdoar papai, perdoar mamãe, né? Que esse é o processo, né? E da gente amar os outros e principalmente se amar, né? Em primeiro lugar. Né? Eu acho que o Ho'oponopono, ele também às vezes você tá meio assim, meio ruimzinho, assim, meio. Faz um Ho'oponopono que dá uma, né? Já, né? Dá uma transmutada naquela energia parada ali rapidinho. Exatamente. Dá uma transmutada muito rápido.
E linkando o Teta com o Ho'oponopono agora, Cris, porque eu acredito que a gente vai fazer no dia 25, no Gineceu, eu vou apresentar o Ho'oponopono, vou ensinar, né, as mulheres a praticarem, a usarem isso na cura da menina interior delas. E a vivência, a dinâmica que a gente vai fazer, vou acabar trazendo Teta, né? Porque é o que eu respiro. Mas linkando o Teta com o Ho'oponopono agora, olha que interessante. No Teta, a gente aprende sobre os bloqueios da nossa vida, eles serem, na verdade, ressentimentos na nossa alma, no nosso coração. Então, no Teta, a gente trabalha muito sobre a limpeza desses ressentimentos, que estão basicamente na nossa menina interior. O Ho'oponopono ensina uma ferramenta simples, eficaz, profunda, de auto-aplicação. A pessoa não depende de uma outra pessoa. Então, a gente vai passar o Ho'oponopono para a própria pessoa poder, no dia a dia dela, usar essa ferramenta para limpar as feridas dela. Então, olha que legal, você vai aprender com o Ho'oponopono uma ferramenta para transmutar esses ressentimentos dentro de você, que são esses ressentimentos que criam procrastinação na sua vida, criam relacionamentos disfuncionais, brigas, escassez, qualquer tipo de desordem, de disfunção, de doença, seja a nível de alma ou físico, é criado pelos ressentimentos que ficam como se fossem feridas congeladas ou águas paradas dentro de nós, né? Linkando aí com as nossas águas Aham. internas. Gosto disso, Então, o águas paradas, Ho'oponopono, meu amor, é uma coisa assim que libera essas águas, sabe? Esses lodos. Que tem muito a ver com eclipse, que é escorpião touro, meu amor. É limpar esses lodos dentro de nós. Pelo amor. A vida precisa seguir, é para frente que se anda, né? Tem uma direção que é para frente. Só que nosso emocional fica preso lá atrás. Então a gente tem a falsa ideia que a nossa vida está indo para frente, mas na verdade, emocionalmente, a gente está preso no sim, passado. sim. Então a gente tem ali um aprisionamento emocional que o Ho'oponopono vai ajudar a gente a limpar tudo isso. E a gente vai aprender dia 25 no Gineceu. Na verdade, pelo que eu vi pouca coisa sobre esse eclipse, mas tem muito, esse eclipse parece que vai ter muito desse movimento, né? Ele vai colocar a gente um pouco em xeque, né, de algumas coisas já vividas, né? Ou larga e abraça o que vem, ou então vai haver vai haver um passinho para trás, né? Acho que é mais ou menos isso, é isso, Roberta? A gente sente antes já, né? A gente já tá sentindo essa energia. Tem gente que tá sentindo, tem gente que não tá sentindo, mas a energia do eclipse, ela começa antes do dia do eclipse em si, a gente começa a reverberar a energia antes e Sim, depois. E como a gente está no céu no período de Escorpião, esse eclipse vai acontecer no Sol em Escorpião, iluminando, na verdade, vai fazer uma sombra na Lua em Touro, que é um eixo, né? Touro e Escorpião. E Touro e Escorpião fala do nosso lodo interior, das questões do passado que vem à tona. Também fala sobre a avareza, porque Touro está ligado a isso, a mesquinhez, a nossa posse em relação à matéria. Então, todas essas questões meio submundo do ser humano, que todo mundo tem, Escorpião fala muito do nosso submundo, do nosso lodo, vai trazer à tona questões emocionais que não foram resolvidas em algum momento, estão vindo em forma de... Aí que tá, muitas pessoas falam, eu não sinto nada. Talvez você esteja com insônia, ansiedade, angústia, conflito, briga, alguma coisa parou na sua vida, em alguma área, algum projeto que parece que estagnou. Então, são sintomas que aparecem na nossa vida, no nosso mundo interior, que são, na verdade, reverberações, talvez, de um eclipse. Por exemplo, a gente não faz essa ligação. A gente não linka uma coisa na outra. Né? Não é tão óbvio. Por isso que precisa desse mundo, né? desse autoconhecimento, para a gente conhecer o nosso mundo interior, para começar a criar esse link entre as coisas, né? Que o céu e a terra, fora e dentro, está tudo sempre acontecendo e reverberando. Então, sim, Escorpião fala de iluminar as nossas águas paradas. Não, Se não, alguma menina, coisa ficou. olha, quem não fez, Ó, de hoje para amanhã, recomendo muito um exercício de liberação, viu? Escrever, sabe, uma carta para alguém, não que você vai enviar, mas escrever uma carta para uma pessoa do seu passado, que você sente que tem alguma coisa ainda, algum ressentimentozinho que não foi liberado, com o pai, com mãe, com o ex, com a sua menina, sabe? Então, assim, é uma super energia, um portal que está aberto e que é uma energia propícia de liberação, sabe? De transmutação dessas águas paradas.
super recomendo. Eu vou fazer o meu hoje. Vou aproveitar essa energia. Vou deixar passar, não. Bem, a gente já estou olhando aqui o horário, a gente já está batendo 1 hora de live. É, é assim, eu descobri aqui que agora tem um ícone que é de perguntas, aí elas podem fazer alguma pergunta, tal, né? Não tá aparecendo nenhuma pergunta, se vocês quiserem perguntar algo, né? Para mim não tá. Então o Parece que não momento é tem. agora. Lembrando, né, que as inscrições de Gineceu estão abertas, é como a Roberta falou, né? Eu acho que tá tudo sincronizado nesse sentido. É uma oportunidade, é um momento só para vocês, só nosso, né, só de mulheres, onde, né, tem essa proposta mesmo da gente buscar a nossa cura íntima e pessoal, mas ao mesmo tempo é um trabalho que a gente está fazendo de uma cura do nosso feminino, do nosso coletivo, né? Então, eu vou receber inscrições até o dia 24, é via ou direct ou no meu WhatsApp. Então, é só falar comigo, né? É bem simplesinho, e aí vocês vão entrar no grupo do WhatsApp que foi criado para a turma, para depois eu enviar o link Zoom e essas coisas todas, haver uma comunicação. O Gineceu, eu gravo o encontro e depois eu faço uma edição com o conteúdo apenas, né? Meu e da convidada, então nesse terceiro vai ser a Roberta. Depois eu disponibilizo também para quem está no grupo, né? Para quem se inscreveu apenas, então não é aberto para todo mundo. Além disso, né, que eu já comentei, né, quem faz uma inscrição ganha outra para amiga, a gente vai ter uns sorteios, né? A Luz Cacau, que é uma cliente minha, uma querida, ela vai sortear de novo um kit com 5 barras de chocolate. É a hora a sensação do Gineceu, que é a hora que a roleta assim ela gira e as mulheres ficam com o coração batendo bem forte. Eu vou sortear uma sessão comigo, né? Uma sessão de tarô e autoconhecimento, tarô mitológico. É uma ferramenta que eu tenho utilizado também nesse sentido, né? Dessa ampliação da gente compreender quem somos e aonde estamos agora, que momento que a gente está vivendo agora. Eu acho que para final de ano vai ser uma experiência muito interessante, né? Também uma sessão via Zoom, a gente vai combinar depois, enfim. Que mais? Estou esquecendo alguma coisa? Acho que é isso. Disparem, falem para as Bem, eu amigas, gostaria né? de deixar uma mensagem. Eu gostaria de deixar assim, uma imagem, na verdade, sabe, Cris? Se você me permitir. É o seguinte. Eu gosto de imaginar que a nossa alma imagina uma bola. O que acontece é que, como a gente falou, né, todo mundo necessariamente, se está aqui vivo na Terra, é porque tem necessariamente feridas emocionais, traumas de infância, mesmo que a pessoa não saiba. O que acontece é que essa alma, que é um círculo, ela começa a criar rachaduras, ela começa a se fragmentar. E quando a gente tem essa alma muito fragmentada por tantas feridas, dores, mágoas e ressentimentos, a gente perde a nossa energia vital, a gente fica quebrada mesmo, literalmente. O que acontece é que quando a gente começa um processo de olhar com carinho para essa criança, a gente vai juntando essas pecinhas, esses fragmentos. Ah, minha luz aqui acabou, mas estou aqui ainda. Então, olha que interessante, a gente está aqui na Terra, a gente nasce, a gente vive as experiências numa tentativa, num impulso da nossa alma de unir todos esses fragmentos. E quanto mais pedacinhos eu vou curando da minha menina interior, mais inteira a minha alma volta a ser. Então, mais energia eu tenho, mais qualidade, mais paz interior, mais discernimento, mais presença, mais limites na minha relação, mais prosperidade, melhores escolhas com quem eu me relaciono, melhores escolhas de relacionamento. Absolutamente tudo, todas as áreas da minha vida melhoram e prosperam quando eu começo a unir esses fragmentos que em alguns momentos eles aconteceram. Então eu gosto dessa imagem, para mim faz muito sentido. Eu vejo isso tanto no meu processo pessoal, mas também com as minhas clientes, o quanto que a gente resgata a nossa força interior no movimento de curar a nossa criança, a nossa menina interna. Porque a gente está colando esses pedacinhos que em algum momento eles ficaram ali
fragmentado e deixando nossa alma mesmo, nosso ser fragmentado. Então, olha que interessante É, pensar, né? Que a gente pode, através isso. dessa cura, desse resgate, juntar as nossas pecinhas, as pecinhas do nosso quebra-cabeça interior. Então, essa é a minha mensagem final e um convite para quem sentir no coração, para as mulheres que querem resgatar essas pecinhas aí, essas várias versões, que querem se conectar com todas essas novas versões, várias versões dentro de si, que venham aqui com a gente, nesse papo mais fechadinho, mais íntimo, no Zoom, no dia 25, quinta-feira, que vai ser um prazer guiar todas nós nessa jornada para dentro de si. Gratidão. Adorei, adorei. Bom, gratidão, Roberta, gratidão a todas vocês que estiveram aqui. Agora é com vocês, né? A gente está fazendo a nossa parte. Agora, né, cada uma tem que fazer a sua. Então, quinta-feira que vem, a gente vai estar juntas no Zoom, eu e a Roberta, recebendo todas as inscritas. Né? E eu tenho certeza, assim, a gente fez o primeiro Gineceu, a gente trabalhou o tema Mulheres Ancestrais. Foi divino, foi com a Lília Fernandes, então a Lília veio com as constelações sistêmicas. No segundo, foi Corpo Jubiloso. Eu trouxe a Luana Medeiros, que trabalha com o Sagrado Ventre. Foi também fenomenal. E esse, gente, a menina interior não vai ficar para trás. Eu tenho certeza que vai ser algo muito, muito especial, muito, né, desse nosso feminino. E disso que a Roberta acabou de dizer, né? Parar de ser um monte de caquinhos para, né, ser esse ser que, né, que é luz, que brilha, que é amor, que tem beleza, não importa a forma, não importa a cor, não importa a idade, né? Eu acho que tudo isso está em nós e é essa a ideia, né? Que a gente consiga perceber a nossa força, né? E construir uma vida melhor para cada uma de nós, né? Cada uma assumindo essa autorresponsabilidade pela sua própria felicidade, né? Pela sua própria realização pessoal. Né? Eu acho que é isso. Eu não consegui escutar aqui os comentários, saber direito quem estava. Fiquei triste, porque sempre que eu vejo que elas vão entrando, eu me comunico com elas, mudou o sistema, paciência. Mas vamos desejar boa noite e até quinta-feira. Até quinta-feira. Tenho certeza que foi perfeito e que elas entendem. Uhum. Tá tudo certo aqui. O Instagram muda toda É, hora. Quem quiser ficar mais pertinho de nós, então, e fazer parte dessa jornada de juntar os caquinhos internos que todos nós temos, a gente estaremos juntas na quinta-feira. Aguardo vocês. Boa noite. beijo, beijo.